Abra na divisa que vocês escolheram, 2 Coríntios, mas abra também e deixa aberta. Quantos gostam de Bíblia? Diga bem forte. Gosta mesmo? Gosta mesmo? Está gravado, hein, irmã? Já abra também em João capítulo 4. Abra na sua divisa, vamos ler. Eu vou ler na minha versão, talvez seja um pouquinho diferente da sua, estou na versão NAA. 2 Coríntios, você vai colocar na tela? Se você colocar na tela, eu leio a versão que está no telão. Temo que, assim como a serpente com a sua, o quê? Com a sua, eu prometo que termino no horário se você me ajudar a pregar. Com a sua, enganou, e disse mais o quê? Assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Abra lá agora João capítulo 4. Paulo, deixa aberto aí, nós vamos juntas enquanto eu prego. Eu quero correr aqui para não cansar vocês, mas feche seus olhos. Deixa eu começar essa mensagem orando e pedindo ao Espírito Santo que faça aquilo que Ele me disse que iria fazer. Pai de amor, obrigado, Espírito Santo. O Senhor está presente neste lugar, Pai. É real e evidente a manifestação da sua graça, do seu poder, que opera em nós, por meio de nós, em nós. E nós queremos, Senhor, te agradecer por tudo quanto o Senhor tem nos entregado aqui essa manhã. Pai, que esses corações que vieram sedentos para te ouvir, para ter do Senhor uma direção, para ter do Senhor um aval, para ter do Senhor resposta, para ter do Senhor uma cura, para ter do Senhor a presença, para ter do Senhor um toque, para ter do Senhor a manifestação dos dons, para ter da parte do Senhor alegria na alma, consolo para o coração ferido, respostas para as questões que permeiam a mente e não a deixam dormir. Senhor, para todas essas coisas, a tua palavra nos dá direção essa tarde, e não somente essa tarde, mas para toda a vida, porque aquele que conhece o Senhor de nada tem falta. Aquele, Senhor, que mergulha na tua palavra, tem da parte do Senhor sabedoria, direção do céu, tem, Senhor, refresco para a alma, tem, Senhor, alegria do Espírito, tem, Pai, resposta do céu descendo sobre a tua vida nessa tarde hoje. Hoje é tarde de ressignificação, hoje é tarde de direção, hoje é tarde de você ser lembrada que você é filha amada, escolhida, que o tempo não acabou, que não é tempo de guardar rede, que não é tempo de parar, mas é tempo de se levantar como guerreira, como aquela escolhida do Senhor, para fazer a diferença na sua geração. Foi Ele que te trouxe, filha. E eu sinto o teu fluir neste lugar, Senhor Jesus. Você abriu João capítulo 4. Nós lemos a divisa que vocês escolheram e o tema: a simplicidade do Evangelho de Cristo versus a astúcia do engano. É um tema difícil para o pregador, e eu gosto de tema difícil, porque faz a gente estudar. A gente acha que sabe, quando mergulha descobre que não sabe nada, e aí a gente fala: Jesus, eu preciso voltar de novo para a faculdade teológica. É muito bom, porque a Bíblia é uma fonte inesgotável a jorrar, e isso que eu já li há tanto tempo atrás já não tem o mesmo valor que eu lendo nesse tempo atual, porque a palavra de Deus, ela nos renova, ela nos anima. Ela não se renova porque ela permanece a mesma de eternidade a eternidade. Sou eu que sou renovado, sou eu que
sou estimulado por ela. E a palavra, o evangelho, como o tema bem diz, pode ser simples sim, mas ele não é simplista. O evangelho é simples sim, mas ele não é banal. O evangelho é simples, mas nem sempre o simples compreende as palavras deste livro, senão pelo Espírito Santo de Deus. E é por isso que eu preciso mergulhar, porque a arma mais eficaz de Satanás é a dúvida no coração do crente. A arma mais eficaz de Satanás é deturpar o ensino correto da palavra de Deus, porque você está pecando achando que não está, porque você acredita no achismo da sua mente e não na verdade que está neste livro. E é isso que eu e você, um privilégio que antes foi dado a homens, agora eu e você, mulheres, através da graça de Deus, temos o acesso e vamos expandir, vamos crescer. Levanta a mãozinha para o alto, balança no alto da cabeça, vira para a coleguinha do lado e diga para ela: raciocina. Como é que é? Quando eu fizer isso aqui, é o que eu estou dizendo? O que eu estou dizendo? Pensa. Raciocina. O evangelho é simples, mas o conhecimento dele, tem muita gente que lê esse livro, mas sem o Espírito é só mais um livro. Mas naquele cheio do Espírito, querido, é entendimento, é graça, é o céu aberto sobre a sua vida. E é sobre isso que nós estamos falando. Paulo, quando disse essas palavras, ele estava corrigindo os seus, para que não caísse na falácia dos falsos apóstolos que vinham aparecendo para acabar com o evangelho que ele já havia pregado. É uma das cartas, o evangelho, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, é uma das cartas mais pessoais de Paulo, porque Paulo está ali defendendo, redefendendo um evangelho que ele já havia pregado, defendendo o seu apostolado, porque estavam chegando uns por ali dizendo que ele não era apóstolo, que ele não era escolhido e ele tinha que se defender, defendendo as boas obras, defendendo a boa conduta do cristão, falando aos irmãos, dizendo o que? Ele estava ali para revelar a natureza do ministério cristão como um caminho de sofrimento e consolo. Tem luta, mas tem resposta, tem presença, tem graça. E é isso que Paulo está fazendo, defendendo esse evangelho. E esse texto vai nos falar dessa astuta serpente que enganou quem? Eva. A coisa começa lá no Éden. Ele enganou a ela. E você acha que ele não quer enganar você? Ele não parou com o plano dele. O plano continua em ação. Eu ganho muito mais enganando você, servindo uma mentirinha com cara de verdade, do que permitindo que você vá para esse evangelho. Vai orar, ora mesmo. Orar é maravilhoso, ora crente. Fala em línguas, é maravilhoso. Não precisa de Bíblia não, continua orando. Querido, nós precisamos de todas as armas, da armadura completa. Eu preciso orar e vigiar. Tem muita gente orando muito, vigiando pouco. E eu vigio, é olhando para a palavra de Deus. Se eu tiver que comparar, se eu tiver que olhar algo, eu tenho que olhar segundo a palavra de Deus. Eu não tenho que olhar segundo, eu tenho que tirar a trave do meu olho e olhar segundo aquilo que esse evangelho diz. E por que eu vou lá para João capítulo 4? Porque alguém a quem muitos julgavam dizer não merecedora, alguém que estava fugindo dos outros, se escondendo da cidade, alguém que para os outros não tinha valor nenhum. O texto começa dizendo que o meu Jesus, o teu Jesus, vira para os discípulos e diz: me é necessário passar por Samaria. Eu preciso livrar alguém
do engano. Eu preciso ensinar a alguém, porque eu sei que fruto bom vai dar dessa árvore que eu plantar. João capítulo 4 vai nos contar a história de quem, minhas irmãs? Diga lá para mim. A mulher samaritana. Verso 3, a minha versão está aberta aí, deixa a Bíblia aberta, que agora a gente vai passear por ela, tá? E deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada o quê? Chamado o quê? Me ajuda a pregar. Chamado o quê? Sicar. Sabe o que significa Sicar? Sicar significa falsidade, mentira. Jesus foi na cidade da falsidade, da mentira, achar uma sincera. O lugar que julgamos perdido, foi lá que Jesus foi encontrar uma filha amada. Uma cidade chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. E era por volta de que hora? Que horas? Que horas? Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e Jesus lhe disse: dê-me um pouco, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ele disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. E Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está te pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água. Querida, por que Jesus precisou ir ao encontro dessa mulher? Porque ela estava pronta para recebê-lo. Ela não tinha condições de sozinha ir encontrá-lo. Mas Jesus sabia que ela estava pronta para recebê-lo. Ele sabia que sozinha talvez ela nunca viesse, porque ela colocava muitos obstáculos para esse encontro. Ela se julgava incapaz, ela se julgava talvez inútil, ela talvez se julgasse imerecida, ela talvez se julgava, pensava milhares de coisas acerca de si mesma. Ela estava em busca de autoafirmação, ela estava cheia de carências, ela se julgava pecadora, se achava alvo de preconceitos. Muitos eram os obstáculos que faziam com que aquela mulher não pudesse se achegar a Jesus. Mas Jesus diz: me é necessário passar por Samaria. Jesus sabia que em Samaria havia uma alma sedenta pela água que só Ele podia dar. E aqui começa, às vezes, o nosso engano na leitura desse texto. Por muito tempo, quando falávamos da mulher samaritana, o que dizíamos acerca dela? Que ela era o quê? Opa! Prostituta, outra. Julgávamos como adúltera, prostituta. Mas quando eu leio a palavra, quando eu conheço a história, eu conheço a lei, eu entendo que o problema dessa mulher não era a prostituição, amada. Porque se ela fosse adultério, que nós vamos aprender lá na frente, que Jesus, quando se revela a ela e ela diz: eu não tenho marido, e ele diz o quê? Bem disseste, porque tiveste, e esse com quem agora vive também não é. Se o caso dela fosse adultério, ela estaria morta. Porque o que diz a lei acerca do adultério? Que aquele pego em adultério
teria que morrer apedrejada. Então o caso dessa mulher não era adultério. Talvez o caso dela fosse carta de repúdio. E quando a gente começa a acompanhar a conversa dela com Jesus, a gente entende talvez o porquê desses maridos tê-la dispensado, tê-la mandada de volta para casa. Porque a conversa continua. Ela vai dizer o quê? Ela disse o quê a Jesus lá no verso 7? Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e Jesus lhe pediu água. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor judeu, pede a mim que sou mulher samaritana? Se você conhece o judaísmo, o islamismo, ou os países muçulmanos, ou de raiz árabe, uma mulher muçulmana, uma mulher de uma cultura ancestral dessa época, as mulheres não podiam dirigir a palavra a um homem. A mulher não podia conversar nem com outra mulher, se ela fosse casada, sem a autorização do seu marido. Ela não poderia nem dirigir a palavra a Jesus. Chegando ela ao poço, se Jesus estivesse ali, ela tinha que voltar para trás. E quando Jesus lhe pede, ela deveria ter ficado calada. Mas ela começa a ter um diálogo com Jesus. E ela vai em um dos cernes da questão. Jesus lhe pede água e ela diz: como me pede água sendo eu samaritana? Por quê? Porque os samaritanos não se davam com os judeus. Por quê? Porque os samaritanos eram um povo misturado, que quando lá atrás, no tempo do reinado assírio, houve uma separação. Depois do final do reinado de Salomão, ficou então essa divisão. Os samaritanos se misturaram com os povos ali e, além do mais, levantaram um templo em Gerizim, competindo com o templo de Jerusalém. E essa disputa se acirrou, e então os samaritanos, se pudessem, não passavam por Jerusalém se fosse necessário, e os judeus da mesma forma, se possível fosse, pegariam um caminho mais longo, mas não passariam por Samaria. Tudo isso por esse povo não se dar. Olha quantas circunstâncias impediam aquela conversa. Mulher. E aí a coisa vai se complicando. E Jesus começa a conversar com ela. Se você conhecesse o dom de Deus, o presente de Deus, e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água? E ao que a mulher respondeu: Senhor, não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir água viva? Ela estava entendendo literalmente algo que Jesus lhe falava figuradamente. Ela ainda não estava entendendo aonde Jesus ia chegar, mas Jesus vai chegar lá e você vai ver que bênção será. Então ela diz para ele: por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu esse poço, a qual ele mesmo bebeu, assim como os filhos e o gado? Entre aquela mulher e Jacó haviam 3.000 anos. Ela já estava diante de um milagre, um poço que vertia água há mais de 3.000 anos. Então ela vira para Jesus: por acaso o Senhor é maior que esse poço? E Jesus responde a ela: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, nele será uma fonte a jorrar para a vida eterna. E a mulher então disse: Senhor, eu quero dessa água, me dê essa água, para que eu mais tenha sede e nem precise vir aqui eu buscá-la. E aí Jesus toca a ferida. Já ganhei o coração, agora eu vou transformar o que precisa ser mudado.
Deixa eu ver se ela quer mesmo. Deixa eu ver se tem um coração sincero. Você sabe de onde provém a palavra sincero? A palavra sincero nasce da venda e comércio de vasos nas feiras antigamente. Quando os artesãos faziam os vasos e levavam às feiras, se aquele barro não tinha uma boa qualidade, quando o sol batia no vaso, o vaso acabava fazendo algumas rachaduras. Aquele vendedor, para não perder o vaso, voltava para casa, passava uma cera bonita, deixava o vaso brilhoso e lustroso, bem lindão. E ele vendia aquele vaso que por detrás da cera estava rachado. Quando a pessoa chegava em casa, botava a florzinha, o vaso na janela, que o sol batia, o que acontecia? A cera e a rachadura. Então, quando as pessoas iam à feira, elas perguntavam: esse vaso é com cera ou sem cera? E você? É com cera ou sem cera? Como é que é o vaso que o Senhor escolheu? E aí Jesus chega ao cerne da questão. Ele entra no coração daquela mulher, começa a aprofundar aquela conversa, ele toca na ferida emocional. Você quer essa água, mulher? Vá, chama o teu marido e volte. Ao que a mulher respondeu o quê? Ela tinha obrigação de falar para um estranho a verdade da vida dela? Você sai contando para qualquer um os problemas da sua casa? Se você faz, está algum problema errado aí. Mas ela é sincera. Ela diz: eu não. Eu fico imaginando o sorrisão de Jesus. Eita, achei. Na cidade da falsidade, eu achei uma sincera. E aí Jesus vai dizer: você tem razão, ao dizer que não tem marido porque já teve, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é haver. E aí a conversa muda. Antes era um samaritano, passou para Senhor. Agora ela vai dizer o quê? Agora eu sei que o Senhor é um profeta. E nessa conversa, nessa palavra, agora, ela vai revelar o que realmente ela vinha buscando. Ela estava procurando nos lugares errados a resposta que ela precisava. Ela estava procurando em relacionamentos vazios preencher o vazio da sua alma. Ela estava achando que fosse talvez em casamentos, em coisas. Ela não podia conversar com Jesus. E quando ela tem essa conversa ultra sincera com ele, nos mostra que talvez esses maridos com os quais ela convivia, diz: não dá para conviver com uma mulher que fala tanto. Ela fala demais, ela procura demais, ela está sedenta demais, eu não dou conta. E essa conversa revela a real necessidade do coração dessa mulher. Porque quando ela se vê diante do profeta, ela não pergunta: será que esse é o noivo? Será que é esse agora que vai dar certo? Tu és profeta? É esse agora, Jesus? Vai dar bom agora? Agora o casamento vai? Quando ela encontra Jesus, ela não pergunta: e aí, vou ter filhos? Oh, Jesus, tem uma porta aberta para mim? Quando ela encontra o profeta, ela revela a real necessidade do coração dela. Alguém que ninguém dá nada, alguém que precisou ir ao meio-dia para... Por que ela foi ao meio-dia ao poço, gente? Meio-dia não é horário de buscar água. As mulheres iam buscar água no poço
no primeiro horário da manhã, porque precisavam lavar e cozinhar em casa. As mulheres não buscavam ao meio-dia, porque ao meio-dia o sol está a pino, é o pior horário para carregar o cântaro na cabeça. Ela estava indo se esconder do julgamento das pessoas da cidade. Ela esperava não encontrar ninguém no poço. No dia que ela esperava não encontrar ninguém, ela encontrou o Salvador da sua alma. E quando ela percebeu que era o profeta, ela não pergunta quanto, que porta se abrirá, ela não pergunta se esse é o casamento, ela não pergunta quantos filhos terá. Quando ela encontra o profeta, ela encontrou a resposta que ela procurava para a sua alma. Ela pergunta para ele: me diga, Senhor, agora eu sei que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, o Monte Gerizim, mas vocês dizem que é em Jerusalém é que se deve adorar. A real necessidade daquele coração, eu quero saber aonde eu posso adorar, aonde eu posso te ver. E aí, querida, Jesus vai dar uma das maiores revelações bíblicas a uma improvável, a uma que talvez nós julgaríamos se entrasse nessa igreja, a uma para quem, se nós olhássemos, disséssemos: daí não sairá nada. Ele revelou aos pequeninos aquilo que não foi nem revelado aos sábios. Ele olha para aquela mulher: mulher, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Sabe o que ele estava dizendo para ela, minha querida? Eu estou mudando o lugar do templo, o templo agora é você. Eu estou mudando o cordeiro agora sou eu. E quando ela vê essa resposta, ela olha e diz, e eu fico imaginando o coração dessa moça. Ela diz para ele: eu sei que virá o Messias. Ela não tinha acesso à educação, queridos. Ela não podia estudar as escrituras. Como mulher, a mulher não tinha acesso. Se o marido não ensinasse, e pelo jeito não queria ensiná-la, porque ela estava buscando por isso, ela estudou por si mesma. Eu sei que o Messias vem. Eu aprendi, eu busquei, eu li. Eu sei que virá um Messias chamado Cristo. E quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Eu fico imaginando o sorrisão de Jesus e o impacto dessa notícia. Ela, uma imerecida, alguém que se julgava não merecedor, ouve agora da boca, está diante do Senhor. Ele se vira para ela e diz: eu o sou o Messias, eu estou falando com você. Na mesma hora, a palavra de Deus diz que ela largou o cântaro, porque aquela sede acabou. Ela havia encontrado a fonte das águas vivas. Imagine o privilégio de receber. Não é possível. Não, eu não posso conhecê-lo. Não, o Senhor não pode estar dizendo isso. Eu saber que o Senhor é o Messias? Não, essa notícia não pode ficar comigo. Eu preciso correr para a cidade e anunciar que o Messias está entre nós. E a improvável começa a correr pela cidade.
venham, venham ver, eu vou ouvir de alguém que contou a minha vida. Não seria esse o Messias que nós estamos aguardando? E nisso os discípulos chegam. E quando os discípulos chegam, antes dela sair, e veem Jesus conversando com uma mulher, os discípulos se admiraram. E não se admiraram porque acharam bonito, se admiraram porque que estranho. Como o mestre está falando com uma mulher sozinho no poço. E aí, para desconversar, eles chegam até Jesus e dizem: mestre, coma, porque trouxeram a comida. E Jesus responde para eles: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém lhe trouxe algo para comer? E Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E aí ele vai dar uma respostinha boa para os discípulos. Ele diz assim: ó, levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, mas que se alegrem ao mesmo tempo os que semeiam e o que colhem. Olha o que ele está dizendo: pois no caso é verdadeiro ditado, um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam, outros trabalharam e vocês se aproveitarão do trabalho deles. Sabe o que Jesus estava dizendo para eles? Olhe e vejam o que vocês não fizeram nessa cidade. Uma mulher com quem eu tive uma conversa de 5 minutos ganhou toda uma cidade para Cristo. Vão colher agora o que essa mulher está plantando nessa cidade. Ei, ele não precisa de muitos para fazer a vontade dele. Ele só precisa de um que acredite na palavra, na visão, naquilo que lhe foi entregado. Porque José creu, o único que creu na visão que Deus havia lhe dado. Toda a terra foi alimentada. Um somente creu. Nem Jacó, seu pai, acreditou na visão que Deus havia lhe dado, mas porque ele creu naquilo que Deus havia lhe mostrado, manter-se firme no propósito, viveu o impossível na terra. Um homem alimentou toda a terra. E José é um tipo de Cristo. O meio de um veio salvação para toda a terra. Sou só eu, pastora, lá no meu trabalho. É só de você que ele precisa. Sou só eu, pastora, na minha casa. Quem disse que ele precisa de muitos? Ele só precisa de uma sincera, que se dobre, que se o adore, que o deseje de intimamente, que o deseje com toda a sua alma, e a sua casa será salva, liberta pelo sangue do Cordeiro. Se encha dessa palavra. Se encha dessa palavra. Deixa eu dizer algo para você. Um rio chega a lugares que a sua nascente nunca conhecerá. O seu testemunho está chegando a lugares que você nem imagina. O modo como você ama Cristo está testificando do seu amor a pessoas que você nem sabe. A sua perseverança, a sua insistência, o seu serviço abnegado está dando fruto, querido, e você vai colher no tempo certo. Fique de pé, minhas amadas. Sabe, queridas, quando chegar no céu, eu quero ter 2 alegrias. Depois de abraçar o meu Cristo, de contemplar a glória do céu, dar um cheiro gostoso no meu velho pai, eu quero conhecer a mulher que o ganhou para Cristo. Eu não sei o nome dela,
Eu não sei quem ela é. Mas um dia uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus bateu no portão da casa do meu pai sem saber o que se passava lá dentro. Meu pai era um homem que dava passe em pessoas, fazia uma água com açúcar, pessoas eram curadas. Curadas não, o diabo só tirava aquilo que ele mesmo colocou. Ele recebia espíritos em casa. E um dia uma menina que mora aqui em Curitiba, chamada Sônia, ganhou um Novo Testamento e ia jogando fora. Quando ela foi jogar fora, meu tio Joel canta com o papai. Disse: que livro é esse, menina? Ela disse: esse aqui é o livro dos crentes. Uma moça me deu, eu ia jogar fora. Ele disse: pois me dê aqui esse livro. E meu tio comeu aquele Novo Testamento. E lá em Hebreus ele aprendeu. Aleluia! Que está destinado ao homem um único, morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. E quando ele leu aquelas palavras, disse: se o homem não pode vir aqui, se morre só uma única vez, dorme no Senhor, quem é esse que se manifesta no meu irmão e diz que é fulano de tal que morreu há tantos anos? Eu vou perguntar na próxima sessão. E quando houve aquela sessão dentro de casa, e o meu pai foi tomado, no centro espírita chamam de cavalo, instrumento, quando o demônio desceu sobre ele, dizendo que era fulana que tinha morrido há tantos anos, meu tio chegou naquele espírito e disse: escuta, a Bíblia é um bom livro? E aquele espírito disse: é um bom livro. Até os espíritos sabem. Tudo que está na Bíblia é verdade? Ele disse: é verdade. E ele disse: se tudo que está na Bíblia é verdade, então você é mentiroso. Porque você diz que é fulano de tal, que morreu há tantos anos, e essa Bíblia diz que isso não pode acontecer. Quem é você? Ele disse: não, eu sou fulana que morreu há tantos anos. Não, eu quero que você me diga seu nome. E ela disse: eu sou fulana. E aí ele se lembrou dos cultos lá da roça, quando os demônios se manifestavam e os crentes diziam: saia em nome de Jesus. E quando meu tio se lembrou daquilo: eu quero que você me diga seu nome agora, em nome do Jesus dos crentes. Aquele demônio se manifestou e disse: eu sou Lúcifer, e eu engano essa família há 4 gerações. Um espírito de miséria que rondava a família, de alcoolismo, uma situação terrível. E porque vocês descobriram a verdade essa noite, eu vou dar para este cavalo 7 semanas de vida. A família desesperou porque sabia que aquilo que o Espírito falava na boca do meu pai acontecia. Buscaram curandeiros, padres, até pastores charlatões, que diziam: me paga e eu tiro o demônio dele. E nada resolvia. Mas uma mulher, cheia do Espírito Santo, que eu não sei o nome, mas que nem sabe que ganhou milhares e milhares de almas por esse país, através da vida do meu pai. Ela bateu no portão e disse: Sebastião, hoje você vai no culto comigo. Ele disse: culto? Não, estou pronto para ir para o baile. Não, você vai. Nisso vinha saindo meu tio Joel. O que foi, Sebastião? Essa moça está me chamando para ir para a igreja. Ele disse: a gente vai. Eu falei: então se você vai, eu vou também. E lá foram eles, mas no intuito de enganar a irmãzinha, porque naquela época sentavam irmãos do lado, mulheres do outro. Ele falou: na hora que ela for para o lado dela, a gente corre para o baile. Só que o agir de Deus é lindo. A igreja estava tão lotada que não tinha um banco na igreja. A irmã pegou um no braço, segurou outra aqui e ficou com eles até a hora do apelo. Quando veio o apelo, ela disse: Sebastião, agora é a sua hora. Vamos aceitar Jesus? Ele disse: eu não. Meu tio Joel disse: eu vou. Ele disse: você vai, eu vou também. Só que quando meu pai começa a se aproximar do púlpito, pastor que estava ministrando disse: obreiros, se aproximem desse rapaz. E
disse: o Senhor acaba de me revelar a sua vida. E contou tudo isso que eu disse para vocês aqui. O diabo se manifestou na sua casa 5 semanas atrás e disse que ia matar você, não disse? Ele disse: quem contou para o Senhor? Ele disse: o Espírito Santo me disse. Você crê que pode ficar liberto hoje, moço? Ele disse: eu creio. Ele disse: feche os olhos. Quando meu pai fechou os olhos, ele pôs a mão sobre a cabeça dele. Meu pai disse que não viu mais nada. Quando voltou assim, meu pai tinha um cabelo pela cintura, usava um sapato carrapeta. Ele disse que o cabelo estava lá em cima. Foi para casa, está raso, está fundo, porque o salto voou no meio da igreja. Não tinha um botão na camisa mais. Mas na hora que ele foi liberto, que o pastor disse amém, meu pai disse: me dê o microfone. E meu pai naquela hora disse: a partir de hoje eu me torno um pregador da palavra de Deus. A primeira alegria que eu quero ter no céu é abraçar essa irmã e dizer: sabe por que eu estou aqui? Porque você pregou para o meu pai. E sabe qual é a segunda alegria que eu quero ter, querido? É que alguém bata no meu ombro e diga: sabe por que eu estou aqui? Porque você pregou para mim. A sua vida foi um testemunho da verdade da palavra de Deus na minha vida. Querida, mergulhe nessa palavra. Essa palavra é tesouro para a tua vida. Essa palavra é segurança para a tua casa. Essa palavra restaura a tua saúde. Essa palavra muda a tua história. Esta palavra é a porta que você precisa. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas te alcançarão. Você talvez chegou aqui se julgando: deu para mim, Jesus. É a última festividade que eu vou. Será, Senhor, que no auge dos meus cabelos brancos o Senhor ainda quer me usar? Será, Senhor, que o Senhor pode usar uma menina como eu? Será que daquela minha família terrível o Senhor pode ter olhado para mim e me chamado? Será, Senhor, que dentre tantos esses talentos dessa casa maravilhosa ainda tem lugar na obra do Senhor para mim? Ei, se você está aqui, é com você que Deus veio falar. Ele diz: tem lugar para você na minha seara. É você que eu quero usar, porque aonde eu não posso entrar, você entra. Aonde a pastora Mel não pode entrar, você entra. Ah, querido, naquele lugar que Deus te colocou, é lá que Ele te fará florescer para a glória dEle. Deus quer levantar as improváveis deste lugar. Era-me necessário passar por Curitiba essa tarde para encontrar com a minha filha que está desanimada, pensando em desistir. Era-me necessário passar por Curitiba essa tarde para aquela que está pensando em deixar o casamento. Era-me necessário passar essa tarde em Curitiba para aquela que achou que o seu tempo acabou. Deus está dizendo: é só o começo. José achou que o poço era o final, era só o começo. Escuta, filha. Deus revela o projeto, mas Ele oculta o processo. Se Ele contasse para José tudo que ele ia passar para chegar onde ele chegou, você acha que José ia querer? Nem eu, que sou mais besta. Você não está entendendo o que está acontecendo. Deus manda te dizer: sou eu que estou te lapidando. Sou eu que estou apertando. Sou eu que estou permitindo. Mas sou eu que estou te tratando. Sou eu que vou te levantar.
porque ninguém esconde aquilo que eu quero manifestar, mas também ninguém acha aquele quem eu quero esconder. Eu sei onde você está. Eu sei o que você precisa. Eu sei quando você chora. Eu sei, diz o Senhor, eu não estou com os meus ouvidos agravados que não posso ouvir. Eu estou te vendo, diz o Senhor. Curva essa cabeça, coloque a mão sobre o teu coração. Nunca vi um justo sem esforço ou ficar no sofrimento. Espírito, Espírito, basta somente esperar o que Deus irá fazer. Olha aí, Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. tá como? Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá como, irmã? Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. E olha o que Ele faz hoje por você. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo como? De noite ou de dia, erga suas mãos, sua bênção. Você crê? Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Ele te diz que não acabou. Espírito Santo, aqui estão as suas amadas, Senhor, que estão se fortalecendo na palavra, Pai. O Senhor as encontrou nessa tarde, Deus. Tu renova nessa tarde, Pai. O Senhor diz que não acabou, meu Deus. Vai à frente. Toma ela, Pai. Renova, Espírito Santo. Renova. Faz de novo, de novo. Aralabarabaxeira, labaracandere baravasso. Relabaravaxore candere baravaxo. Ele veio ao teu encontro, filha. Ele é a resposta, filha. Ele te chama, filha. Ele diz que te ama. Com muito louvor, Te adoramos, Deus. com muito louvor, com muito louvor. A ti a honra, Pai. Com muito louvor, A ti a glória, Deus. com muito louvor, com muito louvor. Nós declaramos essa tarde, Senhor. Não chegou a hora de parar, Senhor. É hora de mergulhar na Tua palavra, Senhor.
É hora de nos revestirmos do Teu Espírito, de sermos cheias, 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 cheias. A fonte está aqui, minha querida, e ela te diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. O Senhor te renova essa tarde. O Senhor sela contigo um novo tempo, uma nova era. É tempo de mergulhar, é tempo de comer da palavra, é tempo de ouvir a voz do Senhor e ir aonde Ele te mandar ir, e fazer o que Ele te mandar fazer, e dizer o que Ele te mandar dizer. O mais difícil Ele fez, que é morrer por você. Toma a tua cruz, segue para a glória dele. Diga amém, igreja. Que o Senhor te abençoe. Não pare. É a palavra de Deus para você. Não pare. Não pare. Deus abençoe em nome de Jesus.